Boa noite a todos. Que alegria ouvir suas melodias, viu, Reginaldo? Gratidão. Muito obrigado a todos pela presença, por estarmos tendo mais uma vez essa oportunidade bendita, né, Mangus? De reunir aqui nesta abençoada casa para relembrar Jesus, para podermos praticar Jesus e, sobretudo, para ver de encontro com as nossas necessidades físicas e espirituais, porque Jesus é e sempre será o médico de almas, pastor das ovelhas, sobretudo daquela ovelha perdida, desgarrada, que muitas vezes somos cada um de nós, e que nós temos sim como buscar esse médico, esse mestre, esse pedagogo por excelência, que nos ensinou ontem, nos ensina hoje e nos ensinará eternamente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin, e eu queria muito dizer gratidão aos nossos irmãos que se encontram nos lares, conectados conosco, através de Jesus, do amor, desta luz, e que todos nós possamos enviar a todos eles, a toda a humanidade, esses sentimentos que nós estamos tendo nesse momento. Esta emanação de luz, de paz, de serenidade, que todos eles que se encontram no lar sejam também agraciados por essa atmosfera de amor que ora reina entre nós. E também, claro, toda a humanidade, aos encarnados e aos desencarnados, não é, que se encontram tão vivos quanto nós mesmos, através da bênção e da oportunidade bendita do recomeço. Para nossa reflexão, breve reflexão, nós inclusive fizemos anteriormente o culto do Evangelho Cristão aqui no nosso lar, às 18h30, e agora a gente volta, né, falando também da visita de Jesus no nosso lar. Quando Jesus ainda estava junto com os apóstolos, ocorreu o primeiro Evangelho Cristão no lar, que foi exatamente na casa de Simão Pedro. E Jesus reunia ali com os apóstolos para poder pregar ensinamentos que hoje todos nós estamos já conhecendo, mas que o que está faltando muitas vezes é a prática, né? Então, qual era o propósito do Jesus quando visitava, estava pernoitando, estava ali no lar de Simão Pedro? O que esse livro vai nos trazer, pelas mãos abençoadas do Chico, né, e ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Esse livro, ele vai narrar exatamente as passagens, os momentos de Jesus durante o evangelho que ele fazia. E os ensinamentos são os mesmos de ontem: amor ao próximo, compaixão, né, piedade, enfim, tudo isso que o Evangelho nos traz de amor na prática, né, nos ensinando. Se Jesus não for convidado por nós a adentrar o nosso lar, será que Jesus iria invadir de forma bruta, agressiva? Claro que não, né? Por isso Jesus precisa sim ser convidado por nós para adentrar o nosso lar e permanecer conosco. Caso contrário, nós ainda estaremos sentindo um vazio existencial, uma lacuna que precisa ser preenchida. E essa lacuna hoje, mais do que nunca, vai trazer a nós o que nós estamos vivendo com muita frequência: desesperança, desamor, dor, desespero, angústia, né? E tantas outras situações que nos levam a sofrimentos imensuráveis: depressão, síndrome do pânico, doenças mentais, né? Se nós temos um médico que é o médico de almas, o porquê não nós nos conectarmos mais vezes no dia com esse amigo maior, né? Jesus, ele não vai dizer a nós que nós somos trabalhadores dele. Nós somos amigos de Jesus.
E Jesus, Ele quer sim visitar o nosso lar nesta abençoada noite, né? O Chico, na realidade, pelas mãos do Chico, o instrutor Alexandre, que é um dos instrutores do Chico, ele vai dizer a nós, às vezes a gente fica imaginando que nós não temos, né, condições, porque de receber Jesus no nosso lar. Às vezes nós achamos indignos desta visita. Por quê? Um dos motivos é que lá na catequese, muitos de nós aprendemos que Jesus está onde? Jesus está nas alturas, sentado, né, do lado direito do Todo-Poderoso. E às vezes esse conceito, né, ou outras coisas que a gente imagina e que a gente cria na nossa mente, a gente fica imaginando que Jesus está muito distante de nós. Jesus está lá nas alturas, fazendo o quê? Tocando harpa nas nuvens? Não, a gente sabe que não é assim, né? Com controle remoto, controlando todos? Não. Olhando de lá de cima, mas está tudo do mesmo jeito, vamos esperar mais 100 anos. Não. Então, o Chico vai dizer que é mais fácil nós encontrarmos Jesus no meio-fio, numa calçada, num cimento frio e gélido, numa noite de inverno, do que nós encontrarmos Jesus nas alturas, nas esferas mais elevadas. Entende? Por que, Chão? Porque Jesus nos ama, porque Jesus nos convida, porque Jesus nos pede todos os dias, assim como pediu a Zaqueu, quando, por ser de baixa estatura, Zaqueu queria muito encontrar Jesus, não apenas ver Jesus. E aí quando ele sobe naquele cômodo, naquela árvore, o anseio de Zaqueu era de ver Jesus. Zaqueu era um homem ignorante ainda como nós. Era um cobrador de impostos, que naquela época ele era considerado o quê? Um ladrão. Por que ladrão? Porque extorquia as pessoas, cobrava mais do que deveria. Era um homem puro, que ainda tinha o que? Muitas posses, muitos bens, terrenos. Talvez se achava indigno, como a gente muitas vezes acha, de convidar Jesus. Eu não mereço essa visita. Merece, todos nós merecemos. E o que acontece quando então Jesus pede a nós: eu preciso pernoitar na sua casa esta noite, me permita, me convida, eu o aguardo ansiosamente para poder estar contigo, para poder cicatrizar, colocar o bálsamo nas suas feridas físicas e espirituais. Jesus não quer casa bonita, casa chique, Jesus não quer dinheiro. Jesus visitava, o instrutor Alexandre diz aqui para nós, que Jesus gostava de fazer, dentre outras coisas, visitar os lares daqueles que simpatizavam com a sua mensagem de amor e de paz. Jesus não tinha preferência pela residência de ricos ou de pobres. Sua preferência, era pelo lar daqueles que estavam com o coração ferido, independentemente da condição social, religiosa ou política. Zaqueu era sim um cobrador de impostos, extorquia as pessoas sim. Sobe naquela árvore, quando vê Jesus, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, pois eu hei de pernoitar na tua casa essa noite. Eu acredito que Zaqueu nem desceu, acho que Zaqueu pulou lá de cima e quase que ainda, por ser de baixa estatura, caiu lá do chão, no chão, mas Zaqueu aceitou o convite. Poderia ter ficado em cima da árvore? Poderia? Não, escolheu descer, irmão? Desceu, convidou, aceitou o convite. E nós? Será que nós ainda não estamos, quando eu falo os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, será que nós ainda não estamos em cima da árvore, pensando, aguardando, se nós temos condições de receber Jesus? Eu sou muito imperfeito, Shaolin.
era a predileção de Jesus, né? Visitar a casa de muitos imperfeitos. E Jesus hoje está convidando a nós a fazer essa visita, adentrar o nosso lar, né? Imaginemos nós a cena quando Zaqueu desce da árvore de Jesus, quando vai chegando a noitinha. Vamos imaginar quando Zaqueu estava indo para casa, Jesus estava indo para a casa de Zaqueu. O que é que aquela multidão poderia estar dizendo? Não, Jesus, não vai lá não. Ele é um pecador, ele é um homem, ele é um ladrão. O Senhor vai visitar o lar desse homem. Mas Jesus não julgava, não condenava. Não tinha partido político, não tinha preferência, não escolhia. Era o mestre dos mestres e ainda é. Jesus vai até a casa daquele homem pecador. E aí? Jesus vai nos dizer certa feita o quê? Os sãos que precisam de médico. É assim? Não. Os doentes é que precisam de médico. Indo a Araxá, visitar a casa, o lar de uma irmã em Araxá. Quando Chico, oi Lili, boa noite. Quando o Chico está indo para a casa dela, depois da rodoviária, o Chico vê um bar e o Chico fala para ela que eles vão passar ali naquele bar. Ele precisava tomar um copo com água, precisava ir naquele bar. E aquela irmã disse: não, Chico, você não vai nesse bar não. Deixa para você tomar água lá em casa, deixa para você visitar o meu lar, mas não vai nesse bar. Aí tem muitos bebuns, aí tem, o ambiente é pesado, aí é um lugar muito carregado, Chico, você não tem noção. Eu moro aqui perto, eu sei como que é. E o Chico, naquela doçura, vai dizer àquela irmã assim: minha irmã, quando se está com Jesus, até um bar se torna um lar. Quando se está com Jesus, até um lar, até um bar se torna um lar. O que Jesus queria dizer com isso? Quando nós estamos com Jesus, nós estamos sob a proteção do alto. Nós não precisamos nos preocuparmos se nós vamos adquirir a doença contagiosa de um fogo selvagem, de uma lepra, de qualquer outra patologia, de qualquer doença. Nós podemos ir sim, como Maria Madalena, depois da cruz infame do Cristo, ela opta por seguir o Jesus, não ficar lembrando do Mestre, mas de colocar a mão na massa, quando ela decide ir de encontro aos coxos, aos aleijados, aos leprosos, aos excluídos da sociedade. Ela cuida dos leprosos sem sequer preocupar se ela ia contrair lepra ou não. Porque Shaolin, ela estava com Jesus. Quando se está com Jesus, até um bar se torna um lar. Então Jesus tinha essa predileção, essa preferência, não é? E quando Jesus entra dentro do lar de Zaqueu, dali para frente a gente não consegue, os evangelhos não mostram. Eu sou muito curioso para saber, e aí? Como que foi essa noite? Mas a gente consegue, já sabe, que Jesus era a doçura, o magnetismo do amor. Será que Jesus entrou lá dentro e começou a dar sermão para Zaqueu? Ó, Zaqueu, ou você me ora, né? Ou você sai dessa vida, ou você vai sofrer muito. Jesus fez isso? Não. Com certeza pregou o amor, exalou o amor, envolveu aquela família no amor, brincou, muito provável, com os Zaqueuzinhos, né? Acolheu também a Zaqueia, porque a mulher de Zaqueu, imaginemos nós perante a sociedade, ela era uma mulher de um cobrador de impostos, de um publicano. Ela com certeza também não tinha muitas amigas, a não ser aquelas também que estavam ainda buscando, né, os prazeres mundanos, a riqueza. No entanto, Zaqueu, ele, ao sair com Jesus, o Evangelho narra a nós, que ele vai dizer, Jesus vai dizer que aquela casa, a partir daquele momento, já estava sendo abençoada, já era uma casa abençoada.
onde Zaqueu vai dizer que aqueles que ele havia roubado, ele devolveria 3, 4 vezes o que ele havia extorquido, e que ele queria também ajudar, doar um pouco do que ele tinha de fortuna aos mais necessitados. E Jesus vai dizer que aquela casa estava abençoada, consagrada ao amor, porque Zaqueu prometeu somente dividir os bens materiais, o dinheiro que ele tinha? Não. Zaqueu foi curado, não curado do corpo físico. Jesus curou Zaqueu pela transformação moral. Quando Zaqueu sentiu o magnetismo de Jesus tocar no coração dele, ele tocou de compaixão por aqueles irmãos mais necessitados, e ele quer e vai ajudá-los. Zaqueu deixa morrer o homem velho para nascer o homem novo. E nós? Quanto nós estamos ainda guardando, continuando muitas vezes insistindo, persistindo no egoísmo, no orgulho? Quando eu falo, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Será que nós não estamos precisando deixar nascer um homem novo, um homem que desprende do que é material, que pensa no outro, que se coloca no lugar do outro? E Jesus, quando vai visitar depois Zaqueu se transforma, e é essa transformação que Jesus quer que aconteça dentro do nosso lar. Mas Jesus sozinho não consegue fazer isso. Nós precisamos nos transformar moralmente, não é assim? Nós precisamos chamar Jesus para visitar o nosso lar, sobretudo o lar do nosso coração. Quando dentro do nosso lar, nós vamos entender que existe um daqueles que convive conosco, disfarçados de Jesus. Tem uma historinha que conta isso, que o lar de uma pessoa era muito tumultuada, uma rinha de galo. Era pai brigando com o filho que detestava a irmã, mãe que batia em filho. Era um ambiente totalmente distorcido e tumultuado, ao ponto do pai procurar um mestre, e ele vai dizer que a casa dele, o lar dele era um tumulto, era insuportável, que ele não tinha vontade nem de voltar para o próprio lar. Quando aquele mestre, aquele homem sábio, diz a ele que Jesus estava lá na casa dele, ele diz: não, o senhor deve estar equivocado, errou o endereço, porque lá na minha casa ele não está. Pode estar na casa do vizinho, qualquer casa, na minha não está, porque se ele tivesse, até ele teria ido embora, nem ali não estaria. Não, Jesus está no seu lar, é um daqueles que se encontram com você lá. Pode ser tua sogra, pode ser sua mulher, pode ser seu filho. E aí ele vai querer saber quem que é. Ele chega em casa e diz: olha, o sábio diz que Jesus está aqui. Quem é Jesus aqui? Fala que é um dos que estão aqui. Ninguém se manifesta. Eles resolvem voltar todos no sábio. Mas fala para nós, sabe quem é Jesus? Ninguém de nós sabemos. E aí ele fala: se Jesus é um de vocês, começa a olhar um para o outro, imaginando e percebendo que está olhando para Jesus. Faça para aquele que está ali, naquele momento, como se você estivesse fazendo para Jesus. E aquele pai começa a tratar o filho melhor, sem condenar, porque o filho estava enveredado pelo caminho das drogas, sem condenar o filho porque no braço estava tatuado uma caveira, sem julgar e brigar com a filha porque a roupa estava, no ponto de vista dele, indecente, sem julgar, ou às vezes olhar para a esposa tomava muito remédio, de acolher ela, de ser o remédio para ela, em vez de julgar. E aí começa um tratar o outro bem. Óbvio, claro, evidente que aconteceu o quê? O lar se transformou, absurdamente, num ambiente de melhor convivência, de melhor paz, não que seja transformado num céu, que seja transformado num ambiente de luz, onde todos os espíritos viraram ser espírito de luz. Não é assim, não. Mas a gente precisa perceber a importância de Jesus no nosso lar.
Como que a gente vai convidar Jesus no lar? Fazendo o culto cristão do Evangelho no lar. Convidar Jesus, permanecer conosco, é olhar o outro, né, como se fosse olhando para Jesus, sem condenar, sem julgar, sem criticar, né, de aceitar como é, de na hora do maior desespero, mesmo a gente não tendo muita afinidade, que a gente possa oferecer o nosso colo, né, e pedir: Jesus, me ajuda a ajudar, né, eu preciso fazer algo, e esse é o caminho, né, de N maneiras. Ah, mas Jesus visita o meu lar, eu estou ajudando dentro do meu lar, porque a caridade começa onde? Dentro do nosso lar, não é assim? Mas não pode só começar no nosso lar e terminar no nosso lar. Começa no lar e termina onde? Não tem fim, né? Que nós precisamos sair do nosso lar e levar Jesus ao lar de outras tantas pessoas necessitadas, não é assim? Irmãos nossos, precisando de caridade, de cesta básica, precisando de um abraço, um sorriso, de nós assentarmos do lado. Então não precisa de muito, né? E o instrutor Alexandre vai dizer a nós ainda que, e foi assim que ele visitou o lar de muitos equivocados, os chamados pecadores, né? Que nós não, sabemos que não existe pecadores. Aqui na casa eu aprendi algo, a gente aprende muito, dentre elas de dizer muito a palavra gratidão. Eu aprendi aqui quando na oração da Ave Maria, né? Quando vai, é no Pai Nosso, no Ave Maria, quando fala trabalhadores, Ave Maria, qual parte que é? Abençoai nós, não diz, mudou a palavra no Ave Maria, quando diz, né, pecadores, vai substituir por trabalhadores, como que fica? Rogai por nós, trabalhadores, não rogai por nós, pecadores. Olha a diferença da misericórdia, quanto é mais gratificante, quanto é mais louvável, quanto é mais prazeroso nós dizermos, né, trabalhadores e não pecadores. Porque querendo ou não, todos nós somos trabalhadores pela nossa própria evolução. Vou tentar repetir, mas a Lília dizendo alto vocês ouvem. Diga de novo, por gentileza, Lília. Todos nós somos trabalhadores, trabalhamos em busca da nossa melhoria espiritual. Eternos trabalhadores. Jesus não nos condena como pecadores. Naquele episódio daquela mulher tida como adúltera, que o marido também, nós já falamos aqui, também era outro adúltero, que aqueles que ali estavam não eram espíritos de luz, Jesus vai dizer o quê? Atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, né? Então foi assim que ele visitou, não para amedrontá-los com o fogo do inferno, mas sim para acender novas luzes de esperança. Jesus afirma que os doentes é que precisam de médico. Onde houver um coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas doridas com seu inesgotável amor. Nós rogamos a Jesus para Ele curar as nossas chagas doridas, mas nós também precisamos ser a extensão dos braços de Jesus, através dos ensinamentos do exemplo dele, também curar chagas doridas do coração dos nossos irmãos em Jesus. O que o Mestre fez há mais de 2000 anos, continua desejando fazer até hoje e para todo sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Alexandre, o instrutor, vai dizer: estou certo de que ele anseia por visitar o seu lar, o meu lar, o nosso lar ainda hoje. Não se ache indigno desta visita. Não se esqueça de que Ele o ama. E quem ama não vive apontando os defeitos do ser amado. Ele, Jesus, silenciosamente trará o remédio para curar as feridas do seu coração. Por que não convidar Jesus? Convidar Jesus através das nossas boas atitudes, no trabalho, na via pública, com aqueles que nos ferem, que nos odeiam, que nos testam, que nos prejudicam.
tira a nossa venda lá na loja, né? Quando toma o nosso cliente, quando por aquele que buzina no trânsito, nos xinga, nos maltrata, quando o ente querido não nos compreende, não é assim? Então, o remédio vai trazer para as feridas. E aí o instrutor Alexandre vai dizer a nós, né, isso está inserido no livro Luz no Lar, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, vai dizer assim de forma belíssima, e eu deixo como lição de casa para cada um de nós, para nós refletirmos a importância do culto do Evangelho no lar, quando nós convidamos Jesus a permanecer conosco, é fazer uma prece muito simples, colocar o copo com água, abrir o Evangelho, ler um trecho, converse com a família, convida, mãe, eu não vou, meu filho, eu estarei com Jesus daqui 5 minutos, eu vou orar por você no seu quarto, você também vai estar com Jesus, você também vai receber a luz do Mestre. Não force, não obrigue, não transgridimentes, convide. Muitas vezes, vou fazer sozinho, não. Às vezes o nosso pet vai deitar debaixo da mesa, junto conosco, né? Nós estamos sozinhos? Não. Nosso anjo guardião, os espíritos, nossos amigos protetores estarão conosco. Pede na prece. Não é pedir para mim, para o meu filho, para o meu marido, para a minha cunhada, para o meu afilhado. Não. Pede para a humanidade toda, mas pede para a nossa família também. Nós somos famintos e sedentos, né? E vai dizer assim de forma belíssima: reúna a família para hospedar Jesus nesta noite. Não feche a porta. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite e ore. O Mestre estará presente, acendendo novas luzes em todos os corações. E amanhã será novo dia em seu caminho. E amanhã será novo dia em seu caminho. E nós também poderemos sermos amanhã, hoje e sempre, a luz no caminho daqueles irmãos nossos mais necessitados de Jesus. E eu quero encerrar com uma historinha chamada O Quadro. Faz a gente pensar muito dentro do que nós estamos falando agora, o quanto Jesus anseia por visitar o nosso lar. E quando o instrutor Alexandre fala, não feche a porta, não deixe a porta do coração fechada, convida verdadeiramente Jesus, essa historinha vai contar a nós, para a nossa reflexão. A história é assim: numa cidadezinha muito pequena, havia um pintor muito famoso. Todas as pinturas deles eram extremamente valiosas. Todos o conheciam, cada obra era mais bela do que a outra. E aí ele havia pintado um belíssimo quadro, repercutiu na cidade. No belo dia onde seria descido o pano daquele quadro, quando eles decidem promover um evento na cidade, foi convidado pessoas ilustres, pessoas famosas ali daquela cidade, pessoas formadoras de opinião. Naquele anfiteatro, ali havia naquele palco, o quadro era bem grande, foi coberto por um pano vermelho. Todos que ali estavam aguardavam um momento ansiosamente, de que quando o pano vermelho caísse e todos ali pudessem ver aquele belíssimo quadro que tanto já se era falado na cidade, daquele pintor tão famoso. Quando o pano cai,
via-se uma belíssima imagem de Jesus. Jesus parecia vivo, batendo à porta daquele lar. A imagem era belíssima, enchia os olhos daqueles que ali estavam presentes. Quando um daqueles que ali estavam, curioso, questiona o pintor quando olha a imagem, e ele diz ao pintor: o seu quadro tem um defeito. O pintor pergunta: qual é o defeito, meu irmão? A porta do lar não tem fechadura. O pintor diz a ele: não tem defeito, meu irmão. O quadro está como realmente é. Esta é a porta do coração humano, só se abre do lado de dentro. Que nós possamos nesta noite, em todos os instantes de nossas existências, descermos da árvore do comodismo, descermos da árvore do deixa para depois, amanhã eu tento, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. Que nós não fechemos as portas do nosso lar, porque Jesus quer entrar e permanecer conosco, hoje e sempre. Gratidão, muita paz e muita luz a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.